Renascimento Quattrocento. No último vídeo sobre o Renascimento Trecento, relatei que Siena e Florença foi assolada pela peste negra e ficaram um tempo sem avanços na arte. As pessoas, neste momento, acreditavam que a peste era um castigo divino, porque as pessoas estavam a olhar mais para o lado humano, material, do que para o espiritual. Então, houve aproximadamente meio século de estagnação, sem avanços na arte. Mas, depois de tudo isso, volta a caminhar e os pintores tentam criar novas estéticas baseadas no clássico, na arte greco-romana. Na segunda metade do século XV, Florença era o centro cultural da Itália. A elite cultural procurava a cidade para vender seus trabalhos e aprender coisas novas. Florença era uma república. Na segunda metade do século XV surge uma família de banqueiros muito rica e poderosa, os Médici, que chegam ao poder. A cidade passa a ser governada por essa família. Os Médici decidem manter a república, no entanto, eram eles quem mandavam. Os Médici apreciavam muita arte. Nesse período, havia a Academia Platônica, onde intelectuais e artistas reuniam-se para pensar e discutir. Aqui surge a primeira teoria da arte. É escrito um livro teorizando e organizando a arte. Esse livro é muito importante. Chama-se Sobre Pintura. É do arquiteto Leon Battista Albert. Então nasce aqui a primeira teoria da arte. O Renascimento, na sua segunda fase, é denominado Quattrocento, e surgem três artistas que ficaram conhecidos como os inventores do espaço plástico renascentista, e integraram as três artes em uma só: pintura, escultura e arquitetura. Eles eram conhecidos como a Santíssima Trindade do Renascimento italiano Quattrocento: Mosacchio, Donatello e Brunelleschi. Filippo Brunelleschi era filho de artesão. Ele era ourives, mas queria concorrer a um concurso para fazer a porta da Duomo de Florença. Brunelleschi apresentou seu estudo à comissão da cidade. Era um estudo diferente do estilo gótico e medieval da representação. Infelizmente, ele não ganhou. O ganhador foi seu rival, Lorenzo Ghiberti. Brunelleschi ficou furioso e resolveu sair de Florença. Foi para Roma estudar a cultura antiga, romana e grega. Lá, ele desenvolveu novas ideias e projetos. Brunelleschi era mentor de dois amigos, o Donatello e o Mosacchio. Ele fez com que os dois amigos começassem a pintar e esculpir sobre sua orientação da cultura clássica greco-romana. O Brunelleschi leva Donatello para Roma para estudar o Panteão. O Panteão, que é o monumento da antiguidade mais bem preservado da história da arte, construído durante a época romana. Mosacchio também é influenciado pela cultura clássica. Ele era conhecido por furar a parede com a obra Trinità. Ele faleceu muito jovem, com cerca de 28 anos. Seu trabalho foi feito em colaboração com outros pintores, e mesmo assim ele é um marco fundamental porque, inspirado pelo amigo Brunelleschi e pela escultura de Donatello, vai começar a pintar como se tivesse a fazer um projeto arquitetônico ou uma escultura. Ele tenta dar volume, profundidade e espaço à sua arte. Esta é uma das primeiras obras de Mosacchio. Foi feita em conjunto com outro pintor, o Marcolino. Este afresco da Capela Branca foi realizado entre 1424 a 1428, na igreja de Santa Maria de Carmine, em Florença. A maior parte do afresco é de autoria de Mosacchio. Na Santa Maria Novella, na nave esquerda, está a Trinità, outra obra de Mosacchio. Aqui é perceptível a influência de Brunelleschi e do Donatello.
A perspectiva já tinha sido inventada e até usada pelo Giotto, mas é aqui elevada na obra de arte. Aqui ele faz a construção do espaço. A trindade ou trinità fura a parede, ou seja, ele trabalha a superfície para dar a ideia de profundidade. Temos aqui a trindade com a figura de Deus Pai, com Jesus Cristo, e entre eles a pomba branca representando o Espírito Santo. Masaccio representa a si próprio como São João. Podemos considerar aqui o início do período Quattrocento, devido à composição da obra Trinità, que está no interior de vários triângulos. Aqui temos elementos que representam um triângulo. A representação dos mecenas em um plano principal. Encontra-se também aqui o princípio do antropocentrismo e do humanismo. O homem é o centro das coisas. Há o uso de poucas cores, poucos gestos, temos o eixo simétrico, a sugestão de peso nos mantos, um espaço contínuo através das colunas coríntios, que vão diminuindo no espaço, assim como os arcos e os quadrados representados no teto. Esse teto lembra do Panteão. A pintura é bidimensional, mas o pintor dá profundidade e tridimensionalidade. Toda essa diminuição dá uma noção de profundidade. O Masaccio introduz na arte a perspectiva dentro da pintura, dentro da sua obra. O pintor e frade Fra Angelico tem um estilo belo e elegante. Inspirado em Masaccio, ele traz a perspectiva para um contexto mais leve e elegante. Ele conta uma história divina, usa um fundo dourado, marca típica da pintura medieval. Sua obra mais famosa é a Anunciação. Neste afresco destaca-se os sentimentos humanos, remete à ideia do antropocentrismo. As figuras divinas são humanizadas para aproximá-las das pessoas. A Madonna, Nossa Senhora, que está no centro da obra, é mais humana. E, à volta dela, o espaço arquitetônico renascentistas, coluna e arcos, inspirado na antiga Grécia e Roma. Temos também o conceito naturalista, ou seja, ele tenta copiar as formas o mais natural possível. Veja o anjo, tem asas inspiradas nas de um pássaro. A figura não é descarnada, sem corpo. Ele tenta recriar da forma mais natural possível a asa de um pássaro. Piero della Francesca é outro pintor deste período, estudante e apreciador da ciência, apaixonado pela simetria e geometria, vai introduzir esses conhecimentos na sua obra. Ele acreditava que a criação divina baseava-se na geometria perfeita. Ele foi um dos primeiros a conhecer o poder da luz e trabalhar a luz de uma forma rica em sua obra. Seu quadro passa a impressão de uma luz natural. Nesta obra, a flagelação de Cristo, há dois planos de ações, e ambos apresentam a luz, que traz a uniformidade do espaço. A obra mostra essa busca pela realidade. Nesta outra obra, a Deposição de Andrea Mantegna apresenta a dramaticidade, perspectiva, sombra, luz, cor, volume e humanização da figura, e traz o espectador para dentro da obra. Lorenzo Medici foi um patrono das artes. Ele tinha paixão pela arte e ficou conhecido através de seu protegido Sandro Botticelli, o expoente máximo do Renascimento Quattrocento. Botticelli é mais conhecido por pintar temáticas pagãs, como as famosas obras Nascimento da Vênus e Primavera. Sua obra volta-se para a Antiguidade Clássica. A mais conhecida é o Nascimento de Vênus. Aqui é notável algumas características góticas, como, por exemplo, a composição linear. Todos os personagens estão em uma linha. No entanto, sua composição é intelectual. As imagens são pagãs e mitológicas. Existe aqui a busca pela beleza. Os Medici e as pessoas patronas da arte gostavam de ser conhecidas por serem cultos,
intelectuais. Acreditavam que o máximo da intelectualidade seria conhecer a história clássica, as lendas, os contos, os filósofos da época clássica, grega e romana. E então, os pintores, ao pintarem uma cena como essa, mostravam intelectualidade, porque para fazê-la era preciso o conhecimento da história. Às vezes, eles davam duplo sentido na sua composição. Essa forma de pintar nasce no Renascimento e vai continuar. Essa obra é de 1485. É a primeira obra renascentista com um tema mitológico. O quadro representa Vênus, a deusa da beleza e do amor, a nascer das espumas das ondas. A deusa está em uma concha, que é o símbolo da fertilidade. Ela é conduzida pelo deus do vento até a margem onde Flora, a deusa das flores, a espera com o manto. Seus cabelos são esvoaçantes, que dão beleza ao quadro. Os corpos são inspirados nas estaltas clássicas. A Vênus está em um contraposto, ou seja, o corpo está em um ligeiro desequilíbrio que dá leveza e movimenta a obra. É o primeiro nu frontal feminino na história da arte. Isso é a liberdade de criar, libertação. Se está preso na iconografia e cânones rígidos e obrigatórios.